Fala galera do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vamos tratar de uma série de vídeos no YouTube, uma das várias séries que eu estou fazendo, né? Que vai falar sobre um contexto do trabalho, como que a Bíblia aborda esse assunto. E nós vamos trabalhar algumas questões, né? Biblicamente, também com a percepção de experiência que nós já vivemos em diversos ambientes de trabalho. Eu tenho 28 anos de idade, mas eu já tive algumas experiências em diferentes tipos de trabalho, então já dá para fazer uma análise legal aí sobre o que a gente aprendeu, o que a gente vê hoje, o que a gente observa que é um senso comum, geralmente no trabalho. E uma das verdades que a gente vai expor nesse vídeo aqui é que tempo de casa ele não faz bom funcionário. Tá? Então assim, é muito pelo contrário, não estou dizendo que todo funcionário que tem muito tempo de trabalho, ele é uma pessoa desonesta, mas em sua maioria, as pessoas que têm muito tempo de casa, elas são pessoas frustradas, que não conseguiram subir de cargo, né? Que viveram a sua vida dando rasteira nas pessoas. Isso se trata mais de trabalhos onde envolve muita gente envolvida, né? Mas, reforçando, não estou dizendo que todas as pessoas que têm muito tempo de empresa, elas agem dessa maneira. Porém, eu, Paulo, na minha percepção de experiência até aqui com o trabalho, a maioria das pessoas que eu conheci que tem muito tempo de empresa são tóxicas, certo? Então, pessoas que são acomodadas na sua função, não conseguiram algo a mais, não estudaram, ou fizeram alguma escolha errada, ou por algum problema que aconteceu na vida delas, elas não conseguiram crescer. E não só não conseguiram crescer, como se acomodaram. O segundo ponto, muitas pessoas que têm muito tempo em determinado lugar, eles se aproveitam dos novatos para se escorar. Então assim, o novato, em certos ambientes de trabalho, ele não vem para somar. Estou contratando um novo zelador para ajudar vocês, ou estou contratando um novo rapaz encarregado de estoque, ou sei lá, etc. E para somar, mas na prática a gente sabe que não soma. Em grande parte, nós vemos que a entrada de um novato no ambiente de trabalho é uma oportunidade para que os que têm mais tempo de casa se acomodem e deixem tudo nas costas do novato, sobrecarregando-o. Isso se torna muitas vezes um ciclo destrutivo. Por quê? Porque aí esse novato, um dia ele pode se tornar um experiente na função. Se ele se deixar levar pelo ciclo, ele vai fazer isso com outros novatos que chegarem. Esse ciclo mortal ele nunca acaba. Deixa sangue novo, deixa ele trabalhar. Então isso se torna muito tóxico para o local de trabalho. E existem decisões que privilegiam os mais experientes, né? A gente vê certos privilégios que os mais experientes eles têm em relação ao trabalho, diferente dos novatos, que eles são olhados com uma lupa, tanto pelos patrões quanto pelos colegas mais experientes, que estão prontos para colocá-los na fogueira. Na realidade, o único meio de crescer dessas pessoas é esse, é você tentar destruir a reputação do outro, você pegar uma lupa e você mostrar o erro do outro para que você mostre o quão bom você é. Então tudo é realmente calculado, como por exemplo, o experiente ele sabe o que ele está fazendo naquele ambiente de trabalho, ele sabe quando está um pouco mais de boa para sobrecarregar um novato, e ele sabe a hora que ele aparece, que é quando o chefe está ali presente observando, ele automaticamente ele usa toda a sua dedicação de energia acumulada, né? Porque em outros momentos é uma pessoa que se acomoda, ele tem energia o suficiente para quando o patrão estiver de olho, ele até conseguir fazer melhor do que o novato que está ali se matando o tempo todo, e provavelmente quando o chefe aparece, ele já está em desvantagem em relação ao novato. Isso é muito triste, porque se tem uma das coisas que acaba com o ambiente de trabalho, é isso, né? Ontem eu estava indo trabalhar, inclusive eu encontrei um grupo daquelas pessoas que trabalham para a prefeitura.
eu não sei se eles são garis, eu sei que eles estavam carpindo os matos da calçada. E um rapaz deles lá fez uma brincadeira que eu achei interessante até. Apesar de ser uma brincadeira, eu não sei até que ponto, até que fundo de verdade tinha naquele contexto. Mas ele tá falando, todo mundo trabalhando por igual, não quero ver ninguém parado. E é isso que na prática não acontece, não existe na prática trabalho por igual. Entendeu? Então, existe por diversos motivos. Às vezes os patrões têm receio porque a pessoa ela tem muito tempo de casa e não quer bater de frente. Aí, por exemplo, o superior daquele funcionário, ele leva a bronca do seu superior que está acima dele. Por exemplo, uma empresa tem um funcionário, o supervisor, e tem também o chefe do supervisor. Então vamos dizer que o chefe vai cobrar o supervisor pelo trabalho não está indo bem. E o supervisor, ao invés de ir nos mais experientes, poupa eles e culpa totalmente o novato que fica sobrecarregado e que se sente injustiçado. Não estou dizendo também que todos os novatos são bons funcionários, tá bom? A gente não pode generalizar essa questão. Então, assim, geralmente a gente vê os experientes, eles podem fazer o trabalho deles pela metade, que não dá nada, deixa trabalho para novato fazer. E se o novato ele cometer algum erro, este é praticamente crucificado, exposto e vítima de maledicência. Né? Então, muitos bons funcionários que entram, eles se corrompem por causa desse ciclo negativo. Tem aqueles que vão sair da empresa, se a empresa não mudar suas políticas, não passar a agir com justiça, né? Porque na prática a gente sabe que não é o conto de fadas não é real. Se você se dedicar, se você dar o seu melhor, se você ir além, você é promovido. A gente sabe que na prática não é. A gente sabe que, na realidade, muitos dos que sobem, não estou dizendo que em todos os contextos de empresas, mas em muitas empresas, geralmente os que sobem são aqueles que mais difamam os outros, que mais entregam, dão uma de X9 para cima dos colegas, que puxa mais o saco do patrão, que leva lanchinho e tal, que bajula e tudo mais. A gente sabe que na prática é assim. A gente vê nas estruturas políticas do nosso país quem é que ocupa a presidência da República agora, né? Sendo que talvez na periferia você ache uma pessoa mais capacitada do que o que está lá governando. Então os bons acabam se corrompendo. Aí ou eles se tornam o que eles tanto combateram, ou eles mudam de área, né? Estão fazendo curso. Por isso eu digo para você, sempre procure melhora, sempre procure crescimento. Para você não ficar nas mãos 100% de um patrão abusivo e injusto. Que você vai poder defender sua honra com liberdade. Por quê? Porque você está construindo sua vida. E se por um acaso você passar por uma injustiça, uma demissão, você não vai ficar de mãos vazias, você vai ter outras opções. Então, isso é libertador, você procurar outras formas de renda, etc. Né? Então, acontece esse ciclo triste, né? E o mais triste é que não importa o ambiente, se seja cristão ou secular, isso acontece geralmente em muitos ambientes de trabalho que são tóxicos. Nós vemos também que o mundo é assim, infelizmente, né? Mas a gente como cristão, a gente não tem que, por exemplo, aceitar isso, sabe? Se acostumar com isso. Né? A palavra de Deus diz que a gente não pode nos conformar com este século. Então, nós vemos assim, por exemplo, dependendo do cargo que você ocupar, vai ser sua relevância num local. E, por exemplo, uma pessoa de um cargo acima fazer um mal para você, grande parte, assim, na sua maioria, essa pessoa vai ficar impune. Por quê? Você tem um cargo abaixo e tudo mais, aquela pessoa ela tem mais influência para atingir determinados cargos, então é comum assim. Agora, se acontece o contrário, a pessoa de baixo ela agir na mesma moeda com a pessoa que está acima dela no cargo, a história é outra, essa pessoa pode prejudicar a sua reputação, infelizmente. Então aqui nós temos alguns versos bíblicos para terminar a nossa análise sobre essa questão do trabalho, o que a Bíblia fala a respeito. Isso pode ser muito bem contextualizado no contexto do trabalho, certo? Então,
Provérbios 17:15 diz: absorver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. O Senhor detesta quem absolve o culpado e condena o inocente. E essa questão de, trazendo para o contexto de hoje, essa questão de absolver e de inocentar, ela não se trata só no ambiente de tribunal, no ambiente jurídico, mas no trabalho, o patrão ele acaba tendo que lidar com conflitos de funcionários e julgar aquelas questões. E o que acontece em muitos ambientes de trabalho, e especialmente cristãos, por isso que a gente está tratando da Bíblia aqui, para apontar essa tamanha incoerência, isso Deus detesta. Deus detesta isso. Então a pessoa que age dessa maneira, ela não está sendo compatível com o que a Bíblia propõe. Vamos aqui em Colossenses 3:25, que faz uma outra afirmação assim interessante sobre o assunto. Mas se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Então a gente vê um Deus que tem um caráter que não tem favoritismo. Ele age com todos por igual. Isso inclusive é um dos textos que pode trazer bastante complicação para a doutrina calvinista, que aponta a predestinação, que não são predestinados ou não. Se isso fosse verdade, Deus seria um Deus que agiria com favoritismo para alguns e desfavoritismo para outros. É claro que existe o contexto de livre-arbítrio, então todos recebem conforme as suas escolhas, né? Então, se Deus não age com favoritismo, por que eu, que professo ser seguidor de Cristo, tenho que agir com favoritismo? É uma coisa para a gente pensar, certo? E para terminar, a gente vê que nas leis civis de Israel, Deus já colocava isso. Israel era um modelo ali, devia ser um modelo para as outras nações, para que as nações vissem Israel um exemplo de povo de Deus que, infelizmente, falhou em muitos dos seus contextos, certo? Então, em Levíticos 19:15 diz assim: não distorçam a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. Então, uma das coisas que, como a gente explicou aqui, que nos ambientes de trabalho não existe imparcialidade, mas sim parcialidade tóxica que sugam as pessoas. E o mais engraçado disso tudo é que, por exemplo, se a gente fala isso de algum contexto religioso, as pessoas podem dizer assim: não, você não pode falar mal da obra de Deus. Mas você vê que o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E Deus enviava os profetas para falar dos erros de Israel. Deus em nenhum momento falou: olha, não fala nada, só ora, tá? Não, Deus falou: haja, vai lá e fala que o rei está procedendo assim, assim e assado. Então, mas hoje, esse discurso, infelizmente, ele foi criado, como a gente falou num outro vídeo que a gente fez, se é pecado falar mal dos outros, é um discurso que ele favorece quem está no poder. Porque as pessoas não vão agir para consertar isso, as pessoas não vão confrontar isso com a Bíblia. Por quê? É um dirigido por Deus. Mas a gente vê que os profetas confrontaram os israelitas que eram injustos no Antigo Testamento. O próprio Jesus confrontou os fariseus que eram os líderes religiosos daquela época. Então esse simplesmente é um discurso criado que não é bíblico e que serve para que as pessoas fiquem ainda mais sob as amarras da exploração, se utilizando da Bíblia e do nome de Deus para explorar as pessoas. O nome de Deus, ele não é selo de autenticidade para você fazer o que você quiser perante as pessoas. Não é um selo de autenticidade para você explorar as pessoas. Você vê que o próprio Paulo usava o nome de Deus para Saulo, na época, para matar as pessoas. E Jesus falou: por que você está me perseguindo? Então, quando você usa o nome de Deus para explorar as pessoas, para fazer injustiça, não adianta você ir lá fazer o seu discurso bonitinho lá na frente, colocar o seu uniforme de desbravador ou fazer o que você quiser, sendo que nas suas atitudes do trabalho você maltrata os outros. Porque quando você maltrata alguém, você maltrata o próprio Jesus. Quando você é injusto com alguém inocente, você está sendo injusto com o próprio Jesus. Tá bom? Se você gostou dessa série, quer que a gente continue, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, para eu entender que esse vídeo foi relevante para você e eu me sentir motivado para continuar essa série de vídeos. Até mais.